Boa tarde, eu sou o Tom, ex-aluno do Departamento de Artes Visuais aqui da ECA USP. Esse vídeo é parte do seminário Hélio de Sica, que está acontecendo agora em outubro de 2017 no Instituto de Estudos Avançados, aqui na cidade universitária em São Paulo. Esse seminário foi organizado pela revista Ars, a revista de pós-graduação em artes visuais do Departamento de Artes Visuais da ECA. E essa entrevista é com Fred Coelho, que é professor da PUC do Rio de Janeiro, nos cursos de graduação em literatura e artes cênicas e também da pós-graduação. Grande parte da trajetória acadêmica do Fred Coelho foi dedicada à trajetória e à produção artística do Hélio de Sica, que é tema desse seminário. Então, para começar, Fred, boa tarde. Eu queria te perguntar um pouco sobre, começando pelo tema do texto e da apresentação que você vai fazer no seminário 1970 Post-Play. Queria que você contasse um pouquinho sobre esse recorte desse ano específico. Já venho trabalhando há um tempo, né, com a obra do Hélio de Sica, principalmente com a produção textual, né, a escrita do Hélio, que acompanha ele desde o início da sua trajetória. E quando a gente trabalha muito tempo com objeto, né, e tem um convite para um seminário como esse, sempre tem o desafio de você tentar, ou eu pelo menos, né, de tentar pensar um formato novo para falar ou buscar novas frentes de pesquisa e de reflexão sobre a obra de alguém que você está há um tempo vinculado, né. E aí, quando eu recebi o convite do seminário, eu estava trabalhando, lendo, né, o Hélio de Sica, digamos assim, como eu fiquei muito tempo vinculado ao período de Nova York, do Hélio de Sica, que é de 71 até 77, né, os outros textos todos do Hélio eu lia quase como se eles fossem, de alguma forma, confluentes a esse período que eu estava trabalhando, ou fazia diferenças, etc. Né? E quando eu terminei essa fase do trabalho sobre Nova York, eu comecei a ler os textos posteriores e anteriores com novos olhos, digamos assim, né? E me interessei muito por pensar um período, né, que é uma espécie de uma virada, né, do trabalho do Hélio, que ele passa o ano de 69 em Londres, fazendo uma série de viagens. Ele passa o ano de 1970 no Rio de Janeiro, em dezembro, ele chega em janeiro de 70 no Rio de Janeiro, em dezembro de 70 o Hélio já viaja de novo para Nova York. Então eu fiquei interessado em entender o que acontece nesse breve ano que ele passa no Brasil, muito por conta da pesquisa, né? Você vai lendo os textos, vai fazendo relações, você vai encontrando, né? O Hélio tem uma produção muito extensa de cartas, né? Ele é um missivista frenético, digamos assim, e você começa a montar, né, de alguma forma, um quebra-cabeça de algo que eu nunca tinha percebido, que esse período que ele passa no Rio de Janeiro, por exemplo, ele não produz nenhum trabalho vinculado a artes visuais. Ele não participa de nenhuma exposição, ele não se interessa por isso. Ele tem um convite para participar de uma exposição em Nova York, que é a Information no MoMA, onde ele é convidado para exibir a Tropicália, que ele tinha exibido em Londres, em 69. Ele se recusa a exibir a Tropicália, ele quer exibir os Ninhos, que são outros trabalhos que ele estava fazendo. Ele tem convite para fazer uma exposição de uma coletiva de artistas brasileiros na Itália. Ele também se recusa a enviar os trabalhos para a Itália, dizendo que ele não queria enviar nenhum trabalho antigo dele e que ele não tinha nada novo para enviar. E nesse mesmo período de 70, ele passa a trabalhar muito próximo ao cinema, começa a se interessar a trabalhar com cinema, ele passa a ter uma relação mais produtiva também com alguns músicos que ficaram no Brasil após o exílio do Caetano e do Gil, então como Jardim Macalé, Capinã, Gal Costa, basicamente esses três. E ele também passa a escrever cada vez mais textos poéticos, contos, textos ficcionais, fabuladores, etc. Então eu comecei a perceber que 70, né, foi um ano, além de todo o ano emblemático, digamos assim, para a ditadura e para o período brasileiro daquele momento, né? Foi um ano muito importante para o Hélio por uma espécie de uma virada, digamos assim, do trabalho dele, onde ele realmente, isso vai culminar com os anos de Nova York, onde ele coloca as artes visuais não mais como centro organizador da produção dele, mas onde ele começa a pensar, digamos assim, outras frentes de produção, como cinema, música e a escrita, né? A fotografia também de alguma forma, e isso culmina em Nova York numa série de trabalhos que ele vai aos poucos sintetizando esses elementos. Então o texto se chama Pause and Play, porque como se os anos 70, 1970 fosse uma pausa, digamos assim, né, e eram bem termos que ele usava para falar, né?
como se fosse uma pausa num momento da vida dele e que logo no final ele dá um play de volta e ele continua essa trajetória. Então o texto é mais ou menos, e a fala vai ser um pouco em cima dessa reflexão sobre 1970 como um período de ampliação, digamos assim, do campo de ação dele. Posso falar assim, né? Posso falar da minha trajetória. Você pensar, minha trajetória é um pouco recente, né? Digamos assim, porque em 2002 eu estava terminando meu mestrado. Então, há 15 anos atrás eu estava terminando o mestrado, em 2008 eu estava terminando meu doutorado. Então, há 7 anos atrás eu estava terminando o doutorado e há 4 anos eu sou professor permanente, digamos assim, né? da PUC-Rio. Então, o que eu vejo muito? Né? Eu vejo que quando eu comecei a pesquisar o Hélio de Sica como aluno ainda, como pós-graduando, era difícil por conta de uma série de problemas relativos ao acesso do acervo dele, poucas coisas publicadas que ele tinha escrito, um recorte muito, digamos assim, canonizado da obra do Hélio vinculado aos anos 60. Tanto que meu mestrado, quando eu comecei, que foi sobre a discussão ao redor da ideia de cultura marginal na produção de arte, né, de cultura no Brasil nos anos 60 e 70, o Hélio era um personagem, digamos assim, mais um dos personagens. Eu tinha muito interesse no Torquato Neto, na produção do cinema marginal, né, em alguns grupos específicos de artistas, na poesia e tal. E o Hélio, de repente, ele começa a ganhar um corpo, né, muito, muito maior do que eu imaginava, a ponto de, no final da dissertação, eu perceber que meu trabalho, na verdade, deveria ter sido sobre ele. Ele era o cara que tinha, de alguma forma, organizado um grupo ao redor desse pensamento de uma cultura marginal, por uma série de representações que ele trabalhou na obra dele. E aí, quando eu fui fazer o doutorado, por uma série de peripécias que não adianta a gente conversar aqui, eu já foi na fase que o Itaú Cultural tinha liberado, ou tinha digitalizado, com o Projeto H, obviamente, né, os documentos do Hélio que eram inéditos. Aí eu fiz uma nova leitura do trabalho do Hélio, e eu estava indo para a literatura, estava muito interessado nessas escritas dos anos 60 e 70, vinculado a esse universo da cultura marginal e da contracultura, e aí eu acabei enveredando por esse universo da relação do Hélio com a escrita. Ok, fiz a defesa, a tese, etc e tal, e hoje em dia, dando aula, por coincidência, eu estou nesse momento num dos cursos da minha pós-graduação, no curso que eu estou dando na pós, trabalhando com escritos de artistas, e neste momento, ontem eu estava lendo o Hélio de Sica com a minha turma, e realmente é uma outra relação que existe hoje em dia com a obra do Hélio, né? O Hélio não é mais aquele artista do parangolé, do bode, do meta-esquema, né? O Hélio é um pensador da cultura e da arte brasileira dos anos 70 e 60. O Hélio, para os novos pesquisadores que estão chegando na pós-graduação hoje em dia, ele já tem um farto material, seja do ponto de vista da fortuna crítica, seja do ponto de vista do arquivo dele, seja do ponto de vista de catálogos, exposições. Então ele já há 15 anos atrás, quando eu terminei o mestrado, o Hélio era um artista de acesso restrito, digamos assim, para pesquisas. E hoje em dia ele é um cara que eu até fico brincando com os alunos que ele tem excesso de informação. Você tem que fazer recortes e recortes e recortes. Mas o impacto do trabalho do Hélio hoje em dia em cursos de pós-graduação, ao menos na minha área, é muito grande, né? Porque ele é um artista com um pensamento muito contemporâneo, a pauta do trabalho do Hélio é muito contemporânea, né? Tanto em relação a questões identitárias, como em relação a questões transgressoras do campo do comportamento, quanto em questionamentos institucionais sobre a arte, quanto você tentar constituir um outro circuito, digamos assim, né, de discussão sobre o universo criativo, enfim. Então, o que eu acho sobre isso que você está falando é que hoje, né, a gente tem um artista, um pensador, um produtor de texto muito potente que está transbordando o campo das artes, da arte visual, digamos assim, ou das universidades ligadas às artes, e está chegando em áreas como gente que está trabalhando com cinema, com literatura, com arquitetura, com urbanismo, né, com moda. Já fui banca, posso falar isso pelas bancas que eu participo, já fui de banca de gente de artes cênicas discutindo a relação do Hélio com cenografia, já fui de banca de pessoas em filosofia, já fui de banca... Então, acho que é um pouco isso, assim, é um artista que hoje em dia tem uma presença cada vez maior por conta da sua produção, que realmente ainda muita gente está trabalhando. Esse seminário é a prova disso, da variedade de assuntos que a gente está falando sobre o Hélio, mas eu sempre falo isso é a ponta do iceberg, é muita coisa para trabalhar na obra dele ainda. E uma última pergunta, você acabou de falar dessa passagem, dessa falta, esse excesso de informação, e essa recuperação, que o Hélio disse que é um caso excepcional dessa recuperação da década de 60 e 70 no contemporâneo, como você
enxerga também essas outras recuperações. Eu estou pensando aqui num texto que você escreveu para Zoom sobre o Alain Gomes, há uns 3 anos atrás. Então também é uma outra forma de recuperar aquele período de uma outra maneira. Sim. Minha pesquisa atual é sobre isso. Assim, eu trabalho com produção de textos dos anos 60 e 70 que escrevem ou que de alguma forma conseguem articular a linguagem em situações limites, né? Então, tentando escapar das armadilhas tradicionais, né, dos textos que trabalham com a questão da tortura, do exílio, etc., mas tentando acessar escritas, que eu estou chamando ali de escritas limites ou infraturas, que é um termo que eu estou trabalhando, que é para você entender um pouco como que a gente pode ler os anos 70 e os anos 60 fora da chave tradicional, seja da contracultura, seja de uma cultura engajada, ou seja de uma cultura alienada, digamos assim, né? De 3 lugares comuns que você rapidamente classifica e, dependendo do seu gosto, descarta ou incorpora a produção daquela época. Hoje em dia, né, lembrando que às vezes se esquece, os anos 70 não é mais ali, né? Os anos 70, já 72 foi 40, né? 45 anos atrás, por exemplo, né? Já é bastante tempo. E se você pensar que os anos 70 hoje, para uma geração que nasceu nos anos 90, seria a mesma coisa que os anos 40 para a geração que nasceu nos anos 70, enfim, é um tempo distante, ao mesmo tempo um tempo de recuperação de pautas que para a geração que viveu os anos 60 e 70, os anos 70 foi chamado da década perdida, do vazio cultural, né? Porque não tinha mais nem a produtividade desenvolvimentista construtiva dos anos 50 e nem o engajamento revolucionário dos anos 60. Os anos 70 seria o momento de um interregno, né? De uma espécie de vazio, como o Zuni Ventura criou na época esse termo que colou, digamos assim. E quanto mais você estuda os anos 70, mais você vê que ele é de uma produtividade, de uma intensidade, né? de uma riqueza, digamos assim, transgressora, muito potente. Então, assim, se você pensar que nos anos 70 você tinha os Dizzy Croquettes, que nos anos 70 você teve o Asdrubal trouxe trombone. Só para falar ali de uma cena carioca, assim, tá? Que nos anos 70 você tem aqui a Ruth Escobar em São Paulo também trabalhando no teatro, que você tem uma série de produções cinematográficas que foram chamadas de marginais, digamos assim, porque eram fora de um circuito, que você tem um boom de literatura também vinculado a uma série de escritas experimentais, etc e tal. Você começa a perceber, fora a questão da música popular nos anos 70, você começa a perceber que talvez o que tem atraído, né, muitas das novas gerações para esse período da história, dos anos 60 e 70, e essas ressignificações, você trazer de volta não que tenha sumido, mas assim, não é o senso comum, não é a pauta cotidiana, o trabalho do Alain Gomes, por exemplo, né, que é um cara que quando você vai estudar o Alain Gomes, ele não é só um fotógrafo, né, ele é um monstro, o cara estudou a história da arte inteira, o cara conhecia a história da arte com a palma da mão, ele era um pensador também, né? Eram artistas. Tenho lido muito, estudado também a Lygia Clark, os textos dela são coisas que você fica assombrado, estavam muito além, assim, você vai ler Deleuze, Derrida, os pós-struturalistas, tá lá na Lygia Clark a discussão sobre corpo, sobre uma série de coisas que você vê no contemporâneo. Então, o que eu vejo hoje é que quando você pega alguém com 20, 21, 22, 23, você mostra esse acervo dos anos 70, a sensação que dá para ele sempre é tipo... Em que momento eu perdi isso? Então, assim, por que isso não é falado? Por que isso não é estudado? Por conta de uma série de consensos que a gente sabe que, né, as narrativas da história cultural e das outras histórias vão afunilando, digamos assim. E, além de tudo, eu tenho dado um pouco trágico disso, que é o contexto que a gente vive no Brasil contemporâneo. É um contexto que faz você olhar para os anos 70 e falar, pô, as respostas, se é que há alguma resposta do que acontece hoje em dia, passam por ali de alguma forma, né? É você começar a revalorizar uma série de situações daquele período, não só das passeatas, dos protestos, não é nada disso só apenas, mas é de você entender, né? Isso para mim é importante como pesquisador hoje em dia. É muito fácil você em 2000, em 2010, seja lá o ano que eu esteja falando do século XXI, você ficar julgando pessoas em 1960 e 70. Ah, o cara não se engajou, esse cara não foi pra guerrilha, mas esse cara foi alienado, mas esse cara... E aí quando você chega a um certo momento da sua vida, que você se coloca no lugar de quem viveu aquilo, né? Então, por exemplo, você está na universidade, ou você vai ser chamado para um cargo no governo, seja lá o que for, e você acha o governo, você não quer saber nada do governo, você tem situações de vida, profissionais, etc. Isso estou falando do professor, estou falando do funcionário, estou falando do aluno, de várias pessoas, do produtor cultural que vai receber o edital. As pessoas começam a perceber que existe uma situação que não é tão simples assim. Então, de alguma forma contraditória, o Brasil contemporâneo
está fazendo com que esse período da história não seja mais visto apenas como um período de uma ditadura, né, que não existiu mais, e eu não estou falando que agora é uma ditadura, não é isso que se trata, mas a gente está entendendo agora o que é, de alguma forma, fazer da arte, da cultura, do pensamento, da universidade, espaços de produção de pensamento crítico que, de alguma forma, interagem diretamente com a realidade social do país, porque senão há disputas agora em campo no Brasil novamente, melhores de alguma forma do que aquela época, porque, por enquanto, ninguém invadirá essa sala por causa dessa entrevista, mas, ao mesmo tempo, que são fundamentais para a formação, eu tenho falado muito isso em aula, né, para a formação mesmo de um pesquisador e de um aluno, um pós-graduando hoje em dia, né, entender o papel social, não no jargão dos anos 60, de que você está fazendo um papel social porque é socialista ou revolucionário, mas papel social mesmo de intervenção comunitária que a gente tem, né? Nós somos uma comunidade de pensadores, né? A pessoa que está me vendo aí nessa entrevista, ele está no curso de pós-graduação, ele está acessando essa informação por conta de uma pesquisa, nós todos somos uma grande comunidade que temos que nos entender, né? Então acho que eu fui longe da sua pergunta, mas a ressignificação, a revalorização e o redimensionamento do que acontece nos anos 60 e 70, eles estão ganhando muita força por isso, porque a gente realmente percebe que ali há uma vontade, digamos assim, de transformação, seja ela transgressora pelo delírio, seja ela transgressora pela luta armada, seja ela transgressora pela política formal possível de se fazer naquela época, que hoje em dia ela é muito pertinente e espero que cada vez ela cresça mais. Então, muito obrigado. Obrigado a você.